urgente. Apocalipse 13:16 está se cumprindo. Estes estão todos juntos, promovendo o decreto dominical, disfarçado de liberdade religiosa. Assista a este vídeo até o final, e veja que o decreto dominical já saiu, e sua obra já está se raizando, lentamente e seguramente, e finalmente, sem levantar suspeita que saiu o decreto dominical, o mundo inteiro e as religiões e todos os templos adventistas estarão guardando o domingo. Pois decreto dominical está sendo promovido no mundo e nas demais religiões e nas igrejas adventistas disfarçado de liberdade religiosa. Saúde você com a paz de Cristo, que a mesma de seus corações, não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmão, nós estamos aqui para falar sobre os 3 decretos que saíram. Porque necessitou de 3 decretos, né? E qual a importância desse decreto? E se está de acordo com a profecia bíblica. Para isso está aqui o irmão Jonan. Irmão Jonan, esses 3 decretos que saíram nos Estados Unidos, no Vaticano e aqui no Brasil, está de acordo com a profecia bíblica? Explique um pouco sobre esse assunto para os irmãos. Primeiramente, bom dia. Saúde a todos com a paz de Cristo. Joselene Souza, esses 3 decretos que saíram, na verdade, não é 3 decretos dominicais. Na verdade, é o mesmo que aconteceu no dia 2 de junho de 2020, o decreto dominical oficial, o qual a profecia predizia que iria sair nos Estados Unidos da América do Norte. Então, exatamente, o decreto dominical saiu nos Estados Unidos. E agora, porque também saiu no Vaticano no dia 20 de maio de 2020 e também saiu aqui no Brasil pela liderança rejeitada da Igreja Adventista no dia 2 de março de 2020, para se cumprir a profecia que a própria profetisa L.G. White disse que seria uma perseguição tríplice, dragão, besta e falso profeta, como está escrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 16, do verso 13, verso 14 e o verso 16. O profeta João, ele vê 3 espíritos imundos, um saindo da boca do dragão, que foi o decreto dominical do dia 2 de março de 2020, aqui no Brasil, posto pela liderança rejeitada da Igreja Adventista Sétimo Dia, pela sua deputada adventista, Damares Moura. Foi a lei da falsa liberdade religiosa, a lei 17.346. Então, o Brasil, mediante a liderança rejeitada da Igreja Adventista, se tornou o país número 1 do espiritismo nesses últimos dias, como o profeta João vi sair da boca do dragão do espiritismo. Foi o primeiro decreto dominical aqui no Brasil, saiu. Mas também o profeta João, ele viu também, sair da boca da besta. A besta nós sabemos que é o papado, o Papa. Então, foi o decreto do dia 20 de maio de 2020. Nós sabemos que a encíclica Laudato Si foi inaugurada em 2015, mas o decreto dominical do dia 20 de maio de 2020 é a implementação desta encíclica, ou seja, para que seja posto o domingo em prática. Foi o que aconteceu no país muçulmano. Agora eles estão guardando o domingo lá no países muçulmanos. E também o profeta João, ele vê o decreto, o qual, e todo mundo já sabe, o decreto dominical oficial, vi sair da boca do falso profeta, Estados Unidos da América do Norte, o decreto do dia 2 de junho de 2020. Então, a importância desses decretos dominicais, os quais, como eu já disse, tudo é a mesma coisa, é só é o mesmo decreto dos Estados Unidos, os que saiu no Vaticano e no Brasil, é tudo a respeito da falsa cultura de paz, como o apóstolo Paulo descreveu nos últimos dias, o mundo promovendo a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. É só um decreto, só que ele saiu trino, como a profetisa disse,
perseguição tríplice. Ele saiu tríplice, esse decreto dominical. Agora a importância, por que saiu tríplice? É porque os Estados Unidos, ele não consegue abranger o mundo todo. Por exemplo, os muçulmanos não gostam dos Estados Unidos. Então como ele colocaria o domingo no mundo inteiro? Porque o domingo tem que ser posto no mundo inteiro. O decreto dominical, o qual é o sinal da besta, a profetisa L.G. White declara que atingirá todo o nosso povo por toda a parte da terra. Ou seja, também será obrigatório mundial. Ou seja, o mundo inteiro será envolvido. Então, os Estados Unidos era impossível colocar o domingo nos países muçulmanos. Então, com o decreto que saiu no dia 20 de maio de 2020, da implementação da encíclica Laudato Si, então agora coloca o decreto domingo nos países muçulmanos, como os Estados Unidos o qual os Estados Unidos não conseguiria colocar, mas o Papa foi e colocou. É como eu já disse aqui, os muçulmanos já estão guardando o domingo. Mas também tem aqueles países como a Rússia e a China e outros, não gostam nem dos Estados Unidos e nem do Papa, nem do Vaticano. Então agora vai o decreto do dia 2 de março de 2020, posto pela igreja, a liderança rejeitada da igreja adventista. Aí coloca o decreto, coloca o domingo nesses países como Rússia e China. Essa é a importância. Para que o domingo seja mundial, era necessário acontecer como o profeta João viu: os 3 espíritos imundos semelhante a rãs, um sair da boca do dragão, um sair da boca da besta e um da boca do falso profeta, indo aos reis da terra. O que esse decreto faz, Dodrine Souza? Vai a reis da terra. E vão aos reis da terra fazendo o quê? As leis da falsa liberdade religiosa. Visto que é mediante a falsa liberdade religiosa que o mundo inteiro guardará o domingo. Então é muito importante salientar, Jonan, como você falou mesmo, né? Que esses 3 decretos, eles são, ou seja, explicando aqui melhor para os irmãos entender, ou seja, o decreto que saiu nos Estados Unidos é o mesmo decreto que saiu aqui no Brasil, é o mesmo do Vaticano. Como assim? Por exemplo, e todos esses decretos eles foram postos pela Igreja Adventista, todos pelo Vaticano e todos pelos Estados Unidos. Como assim? Eu vou explicar agora. Por exemplo, quem está na ONU promovendo a liberdade religiosa? Quem está na ONU? Na Igreja Adventista. Exato. Todo decreto que sair sobre essa questão vem da Igreja Adventista. Mas quem colocou, os Estados Unidos colocou o decreto mundial. Exato. Todo decreto que vem também vem pelos Estados Unidos. Mas também quem está por trás disso? O papado. Exato. Então todo decreto que sai também vem através do papado. Então esses 3 decretos são só um e são a mesma coisa. E todos eles foi a Igreja Adventista que fez, todos foram os Estados Unidos e todos foi o papado. Exato. A Igreja Adventista fez porque ela foi escolhida pelo Papa para estar na frente desse assunto. Por quê? Porque se o decreto saísse por outra igreja, os adventistas iam desconfiar. Exato. Né? Mas quem vai desconfiar o domingo sendo posto em prática pela Igreja Adventista? Ninguém vai desconfiar. Ninguém não. desconfia. Não é decreto dominical. Apenas nós estamos fazendo isso para que promova a liberdade religiosa. Porque assim como nós queremos que o Estado respeite o nosso dia de guarda, nós devemos respeitar o dele. Então, dessa forma, ele engana, né, o povo adventista, os líderes adventistas, os Illuminati, os jesuítas enganam o povo, né? Ou seja, do ano 2020 até esse período que nós vivemos hoje, foi o período da educação a respeito do domingo, sendo educado o domingo de várias formas dentro da Igreja Adventista, sétimo dia no mundo. E agora em diante, até que saia o decreto para tirar de vez o Santo Sábado de vez, é o período da implementação. Ou seja, estamos vivendo no período da educação e a implementação ao mesmo tempo agora, até que venha de vez ser tirado o Santo Sábado. Mas quando o Santo Sábado for tirado, o mundo e os adventistas, os templos adventistas, já estão guardando o domingo. Então o decreto dominical, ele saiu para ser guardado como aconteceu nos tempos antepassados. Antepassados foi assim, quando Constantino colocou o domingo,
O domingo foi lentamente, mas seguramente as pessoas ali de pouco a pouco, até que finalmente, quando se acordaram, todos já estavam aguardando o domingo. O pastor da Adventista está falando que não tem problema da decreto dominical. O problema é quando ser tirado o sábado, né? Mas o que vai acontecer? Eles colocam o domingo, né? Dizendo que o problema é por ser tirado o sábado. Mas o próprio povo adventista, quando já tiver guardado o domingo, é que vão pedir para tirar o sábado. Exatamente. Entendeu? Então, quando eles dizem que não tem problema no domingo, não tem problema em guardar domingo, não estão pecando contra Deus, daquilo ali eles vão fanatizar o povo sobre o domingo, ou seja, não é mais problema guardar o domingo, não é mais o sinal da besta, não tem mais problema nenhum. O problema é quando tirar o sábado. Nisso o povo vai guardar o domingo. Então, eles mesmos vão pedir depois para tirar o sábado. Se não é Exatamente. problema, então, como está tendo problema por causa do sábado, então tira o sábado, né? Porque o que acontece? Quando eles começarem a guardar, botar o domingo em prática, o povo de Deus vai se levantar pregando contra o domingo. Dizer que o domingo é o sinal da besta. Então isso vai dar problema, né? O povo de Deus vai avisar que o sábado é o dia do Senhor, que tem que guardar o sábado. Então isso eles vão achar que já estão causando problema. Então eles tiram o sábado agora para ficar somente o domingo. Então eles próprios vão pedir para tirar o sábado. Eles próprios vão tirar o sábado, não, os adventistas, né? Eles próprios vão tirar o sábado. Não vai ser outra igreja, não vai ser o papado, não vai ser os Estados Unidos, vai ser a própria, vai ser igual agora. Né? Todo decreto que vem agora é através da igreja adventista, por quê? Quem está promovendo a liberdade religiosa é os adventistas. Através dos Estados Unidos, porque está lá nos Estados Unidos, né? E também através do Papa, é o Papa que está por trás de tudo isso, né? Exatamente. O decreto dominical sai entre esses países é o cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 16. Verso 13, verso 14 e o verso 16, a batalha do Armagedon, as leis dos homens contra a santa lei de Deus, o domingo contra o santo sábado. É também o cumprimento da profecia de Ellen G. White, como ela descreveu, uma perseguição tríplice, dragão, decreto dominical, do espiritismo posto pela liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do dia 2 de março de 2020, besta, catolicismo, decreto dominical do catolicismo posto pelo Vaticano no dia 20 de maio de 2020, a implementação da encíclica Laudato Si, falso profeta, que é o terceiro decreto dominical, o qual é o oficial, o qual saiu no dia 2 de junho de 2020, protestantismo apostatado. E como ela já explicou para nós aqui, esses três decretos, tudo procede da Igreja Adventista, pois é ela que está na cadeira da ONU, com a falsa liberdade religiosa, a IRLA, desde o ano de 2003. Então, Zelene, por isso que Deus revelou que o tempo das trevas iniciaria em 2003. Quando foi no ano 2017, foi quebrada a emenda Johnson pelo presidente Donald Trump. Foi um ano 2017. Protestantismo pedindo perdão para o catolicismo. Fizeram comemoração, dizendo que o protesto acabou. Ali a imagem da besta foi posta ali, e a imagem da besta começou ali, a Igreja Unida com o Estado começou a falar, e quando foi no ano 2020, justamente no dia 2 de junho de 2020, 3 anos depois, o decreto dominical saiu oficial. Então, queridos irmãos, e agora estamos vivendo nesse período do selo da besta. Mas poucos vê. Por quê? Porque saiu com o nome de liberdade religiosa. Saiu com o nome de liberdade religiosa. O ladrão não diz que ele é ladrão, ele diz que vai ajudar a pessoa. Então, com liberdade religiosa, ninguém vê o decreto dominical. O resultado vai ser somente esses apostatados que já guardaram o sábado e agora estão simpatizando pelo domingo, respeite o domingo. Finalmente todos guardarão o domingo, e quando ser a segunda vida de Cristo, eles vão ver nas suas vestes, pesado forte na balança e forte achado em falto. A profetisa Ellen G. White pergunta: quem são estes? O anjo responde: fora os que já guardaram o sábado
e o abandonaram. Por quê? Porque a falsa liberdade religiosa cegaram os olhos. Eles promovendo o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa, e eles não vê o domingo e guardarão o domingo, e assim pensa que ainda estão guardando o Santo Sábado, pensa que ainda estão fazendo a vontade de Deus. Você está entendendo? Então se cumpriu plenamente, tanto da Bíblia como de profecia, perseguição tríplice, 3 decretos dominicais que ao mesmo tempo foi posto pela Igreja Adventista, porque está na cadeira da ONU, foi posto pelos Estados Unidos, porque quem comanda o mundo é os Estados Unidos, pela ONU, e foi posto pelo Vaticano, porque quem comanda os Estados Unidos é o Papado Vaticano. Assim, os 3 decretos são os 3 a mesma coisa: a falsa cultura de paz, a falsa liberdade religiosa, o engano satânico dos últimos dias, os 3 espíritos imundos, que são espíritos de demônios. É por isso que Deus revelou que a Igreja Adventista se tornou espiritismo. Quem está dentro da Igreja Adventista, devolvendo o seu dízimo para os templos adventistas, está dando o seu dízimo e oferta para os demônios, para o espiritismo. Deus, ele já passou a liderança da Igreja Adventista para Elias Jordão e para Deusalene Souza. Então, a Casa do Tesouro é a nova liderança. Se quereis devolver o seu dízimo para o Senhor, para a Casa do Tesouro, pois devolva para a liderança escolhida por Deus. Então, irmãos, era sobre isso que nós queríamos falar. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, não só maternamente. Amém. Amém.